A paz do Senhor a todos. Vamos para mais um comentário da lição bíblica. Desta feita, nós vamos para a lição de número 2, e o título da lição é Os Espias de Raabe. Os objetivos dessa lição, como sempre, são 3. O primeiro é aprender como o cristão deve andar no mundo. O segundo, valorizar a prudência. E o terceiro, glorificar a Deus pela salvação. A introdução da nossa lição o capítulo 2 apresenta o povo em situação muito semelhante à da geração anterior, dos seus pais que saíram do Egito. Este é um ponto crucial na jornada desta nova geração de israelitas, porque eles precisam decidir se seguirão adiante em fé ou cederão ao medo e recusando-se a avançar. O primeiro ponto da nossa lição fala espias enviados. O primeiro subponto fala 2 espias, o segundo observar a terra e Jericó, e o terceiro prudência. Observamos aqui que Josué envia apenas 2 espias. Entendemos nós que pela experiência que ele teve quando Moisés manda 12 espias para espiar Canaã, e quando eles voltam, 10 espias trazem um relatório negativo e apenas 2 espias trazem um relatório positivo. No caso desses 2 espias, um deles era o próprio Josué e o outro era Calebe. Josué da tribo de Efraim e Calebe da tribo de Judá. Observamos aqui que os 10 trouxeram um relatório negativo. E observamos que as pessoas, elas têm, do mesmo cenário, elas tiram situações diferentes. Assim como os 10 entregaram um relatório negativo, Josué e Calebe dão um relatório positivo do mesmo cenário que todos viram. E isso nós estamos vendo no nosso país, acerca dessa pandemia. A esquerda e os comunistas, eles veem uma coisa e potencializam o vírus, trazendo o pânico e o medo para a população, enquanto que a minoria olha por um novo ângulo, por um outro ângulo, um ângulo positivo, e aí dá um parecer totalmente contrário, diferente e promissor. O segundo subponto, que fala sobre observar a terra e Jericó, observamos aqui que tem um pedido especial com essa conjunção e. Você observa a terra e Jericó, porque Jericó era uma cidade fortificada e vencendo esta cidade, vencendo esse povo, ele ia ter uma base ali em Jericó e ia causar também um grande espanto para os reis que iam ser conquistados futuramente. Ele é uma situação desmoralizadora, né, para eles. Aí nós temos aqui o terceiro subponto do primeiro, que fala sobre a prudência. Essa palavra prudência, ela é muito comparada como se fosse medo, covardia, mas nós vimos aqui o próprio Jesus em Mateus 10,16, que ele envia os seus discípulos a pregar o evangelho, e ele diz: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudente como as serpentes e simples, ou seja, humilde como as pombas. E isso não tem nada a ver com medo ou covardia. Vamos para o segundo ponto da lição, que fala sobre a prostituta Raabe. Na casa de Raabe, os espias protegidos e o medo em Jericó. Quando os espias adentram em Jericó, é claro que eles não iam procurar um hotel, uma pousada, porque para eles ficarem no hotel, numa pousada, pernoitar no hotel, numa pousada, eles tinham que se identificar. E era tudo que eles não queriam, era ser identificado. Então, por isso, ele procura um ambiente desse, onde você não tem que se identificar, não tem que ter anotações de documentos e telefone e tudo mais. Então, eles escolheram a casa de Raabe. O segundo subponto do segundo ponto fala espias protegidos. Raabe, já conhecendo, como todo o povo de Jericó, já conhecendo a fama do povo de Israel, que Deus tirou do Egito, e eles atravessaram o Mar Vermelho em seco, e isso já é motivo de sobra para amedrontar qualquer nação.
E aí esse povo já estava amedrontado com a fama do povo de Israel. E Raabe decide abrigar os espias. O terceiro subponto fala o medo de Jericó. A própria Raabe diz aos espias, dizendo, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e na terra. Raabe, falando isso, dá a entender de que ela já se converte, ela já entende que existe um Deus acima de tudo. E o povo de Jericó já estava derretido, com o coração derretido de medo, além de ter atravessado o Jordão, através da liderança ainda de Moisés, já tinham vencido o rei Seom, o rei de Esbom, e o rei Og, o rei de Bassã. Então, com mais esses dois reis que o povo de Israel vence com a travessia do Mar Vermelho, causa pânico e medo a qualquer nação. Vamos para o terceiro ponto. Esse terceiro ponto fala das maravilhas, maravilhosa graça, o pedido de Raabe, o cordão escarlata e o relatório cheio de fé. O pedido que Raabe faz, ela faz um pacto com os espias, dizendo para proteger ela e a sua casa. E os espias fizeram um pacto com ela. Se tu colocar um cordão de escarlata na tua casa, quando nós adentrarmos para destruir Jericó, a tua casa vai ficar de pé, a tua casa será protegida. Mas tu não podes sair de casa e nenhum dos teus, porque se algum de vocês estiver fora de casa no dia que adentrarmos, nós somos livres desse pacto que fizemos contigo. E aqui atenta também para o que Deus fez com Noé, aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 1, Deus disse para Noé, entra na arca, tu e tua família, e aí depois que ele entra na arca com a família, ainda demora 7 dias para começar a chover. Do mesmo jeito eu entendo que Raabe ficou 7 dias na sua casa, sem poder sair com a sua família, até que o povo de Israel entrasse para conquistar Jericó. E aqui ela fica esses 7 dias na casa. Assim também como nós estamos esperando Jesus para arrebatar a igreja vencedora, e ele vai ficar 7 anos aguardando acabar a grande tribulação sobre a terra, sobre os ímpios. E aí depois de 7 anos ele vai descer com a igreja, porque Deus, ele fala conosco, ele não fala em português, em inglês, espanhol, Deus ele fala em código, ele fala em símbolos, e o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Toda vez que você vê o número 7 na Bíblia, é de céu para a terra, é de Deus para nós. 7 dias, 7 semanas, 7 semanas de ano, 7.000 anos. Amém? Aí nós temos aqui o segundo ponto, que é o cordão escarlata. Esse cordão escarlata, ele representa também o sangue do cordeiro passado nos portais das portas dos judeus lá no Egito, porque o anjo da morte ia passar e ia matar todo primogênito. E aonde tivesse o sangue do cordeiro na porta, o anjo passaria por cima e não mataria o primogênito. Assim também aponta para o Messias, para Jesus. E eu quero abrir um parênteses acerca desse nome escarlata. Muita gente acha que esse escarlata é uma cor, mas escarlata ele é um inseto. O nome desse inseto é Cucus helicis. E em árabe ele é carmesem, que significa em português carmesim. Esse inseto, uma lagarta, um verme, ele, para desovar, ele sobe num tronco de árvore, uma árvore morta, não é uma árvore viva, é uma árvore morta, e aí ele começa a desovar. No terceiro dia que ele acaba de desovar, ele começa a se decompor, e sai dele, do corpo dele vai se desfazendo, e é vermelho aquele líquido que sai da decomposição do corpo, e envolve aqueles ovos, e os ovos no terceiro dia já é larva, e essa larva já começa a sair, e aí no quarto dia esse local fica branco como a neve. Daí a gente vê na Bíblia, quando diz que os teus pecados podem ser vermelho como a escarlata, mas se tornarão mais branco que a neve, isso apontando para o sangue de Jesus. E escarlata não é uma cor, é um inseto. Pois bem,
E aí, quando eles fazem quando ela coloca esse tecido de escarlata, né? Esse fio de escarlata para marcar a sua casa, quando o povo de Israel entrar, quando o exército de Israel adentrar em Jericó. Vamos para o terceiro e último ponto. Esse terceiro e último ponto fala de um relatório cheio de fé. Os espias voltam e entregam um relatório cheio de fé, cheio de ânimo para o seu chefe Josué, dizendo que certamente Deus os entregou aquela cidade. Amém? Glória a Deus. Nós queremos aqui falar também acerca da mentira de Raabe, que isso tem causado um certo desconforto no meio eclesiástico. E pode mentir, a palavra de Deus diz que não pode mentir, Raabe mentiu. E aqui eu quero trazendo aqui um esclarecimento acerca de que nós não podemos mentir para o diabo. Nós vemos várias mentiras aqui para mentir para o diabo. Nós não podemos mentir para Deus, e principalmente para nos beneficiar ou beneficiar o diabo. Mas mentir para o diabo não, porque a palavra de Deus diz em João 8,44 que ele é o pai da mentira. A única coisa que ele criou foi a mentira. E nós temos vários exemplos aqui de pessoas que mentiram. Quando você mente para o diabo, para agradar a Deus, é uma coisa. Agora, quando você mente para Deus, para agradar o diabo, aí é totalmente diferente. E como é que se mente para Deus, para agradar o diabo? No caso de Ananias e Safira, né? Lá em Atos dos Apóstolos 5,4, quando ele mente acerca da oferta que ele vai dar. Nós temos também a mentira de Jacó enganando o seu pai, querendo se passar por Esaú. Nós temos também a mentira de Pedro, dizendo que não conhecia Jesus. E nós temos também a mentira de Raquel, a esposa de Jacó, que quando saiu da casa do seu pai, levou os deuses dele, mentindo também. E ela sofreu um grande dano, inclusive o juízo que Jacó deu foi que essa pessoa, que onde fosse encontrado o Deus que o pai dela estava procurando, seria morta. E logo Raquel veio a falecer depois do parto do seu segundo filho. E aqui nós temos uma mentira que para nós mentir para o diabo, para obedecer a Deus e nos favorecer. Nós temos aqui em Josué a própria Raabe, nós temos a Tamar, que é a nora de Judá. Ela também mentiu, mas mentiu sendo no plano de Deus, né? Em Gênesis 34, de 14 a 15, nós temos, não devemos atender quando o diabo fala a verdade, porque o diabo, não é que o diabo sendo o pai da mentira, ele não fala a verdade, ele fala a verdade. Está lá em Lucas 43, quando ele vai tentar Jesus no deserto, ele usa a Bíblia. Mas nós não devemos atender o diabo nem quando ele fala a verdade, muito menos quando ele fala a mentira. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mais uma lição para domingo. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e que Deus os abençoe. Boa aula, em nome de Jesus, amém.